A partir de agora, está entrando no ar Mídia Mineira em Debate. Mídia Mineira em Debate. Quando eu trato desse sistema, quando eu trago de volta para o meu discurso essa briga, por quê? Porque, na realidade, o que acontece? Nós não temos aqui dinheiro para tapar os buracos. A Alencar está lá tentando tapar os buracos, fazer um convênio com a Copasa e tal para tapar os buracos. Nós não temos dinheiro para pagar a conta de telefone da Secretaria de Saúde, a conta de telefone da assistência social, botar carta no correio. Tudo isso daí está cortado, Marcos. Se você não sabe, estou trazendo para você essa informação, mas eu acredito que você já sabe. Os telefones estão cortados por falta de pagamento. Então, quando eu falo na economia de 1 milhão por ano na redução do salário dos vereadores, eu quero exatamente dizer o seguinte: esse dinheiro serviria para pagar isso e ajudar no pagamento, inclusive, dos servidores públicos que recebem depois que trabalharam, entendeu? E para minimizar essa questão das benesses, dos benefícios, daquelas coisas que não podem existir, porque, conforme disse Vossa Excelência vereador Zé Augusto Guerreiro de Tonelli, os poderes são iguais e harmônicos, eles devem conviver em harmonia. Então o salário também tem que ser pago na mesma hora, mas se você olhar a lei orgânica do município, Marcos, você vai ver que ela diz que se o prefeito não liberar o salário no dia 20, ou no máximo 5 dias depois do dia 20, e é uma questão chamada improbidade administrativa. Improbidade administrativa também deveria ser não pagar o salário dos funcionários do Executivo. Esse argumento de que diminuir o salário vai impedir o trabalho, na realidade não é verdade. Não diminui a competência do Zé Augusto porque ele vai ganhar 2 mil ao invés de ganhar 8, entendeu? Ele vai continuar sendo competente da mesma forma que é. Não muda em nada. E quando eu falo Zé Augusto, estou falando porque está aqui, meu amigo, na minha frente. Mas o que eu quero dizer é para todos esses vereadores que estão nessa legislatura e dizer ainda para os nossos ouvintes que essa proposta é para a próxima legislatura, quer dizer, nem todos que estão aqui hoje no Legislativo estarão na próxima legislatura, da mesma maneira que eu posso amanhã não acordar, quer dizer, o futuro a Deus pertence. O que nós estamos tratando aqui é de um assunto muito sério, que vai fazer uma economia pela proposta de iniciativa popular de R$90 mil por mês, R$1.080.000 por ano, e R$4.320.000 em 4 anos, que é o tempo que leva a legislatura. O que nós estamos tratando aqui é de colocar uma economia, um dinheiro que já ficaria no Executivo, para que o Executivo pudesse fazer vez a tantas coisas que a gente vê aí, que infelizmente não tem Captopril no SUS e tal. Tantas coisas que teriam necessidade de serem feitas e podem ser feitas com esse dinheiro, porque um professor, ele se aposenta depois de 25 anos de trabalho, e Dona Terezinha, que eu aproveito para mandar um abraço, que é sempre ouvinte sua, se aposentou com R$1.127 por mês. Então, quer dizer, não é que o vereador seja melhor que a professora, ou o professor seja melhor do que o vereador. O que nós estamos tratando aqui é de, pelo menos, minimizar essa situação que está difícil, não só a nível federal, quanto a nível estadual. Porque só o povão, só a população é que vai para o sacrifício. Só os professores, só os servidores públicos do Executivo, por que não do Legislativo e por que não também do Judiciário. Hoje um defensor público ganha R$16 mil, o vereador está ganhando 8 mil, quer dizer, é metade do salário de um defensor público que trabalha pra caramba devido a essas desigualdades. E estou dizendo que o professor merece ganhar mais, estou dizendo que o funcionário público do Executivo merece receber em dia.
É isso que eu estou dizendo. Não é nada contra esse vereador, aquele vereador, porque são todos, salvo engano, o Gilmar, que eu tenho menos convivência, mas a grande maioria lá são todos meus amigos e convivi durante muitos anos com eles. O nosso orçamento é 125 milhões por ano. 1 milhão, 90 mil por mês, vai ser de grande monta e vai com certeza ajudar. Mas não podemos esquecer dos 125 milhões que estão sendo mal geridos. E antecipando ao meu doutor Nelson, né? Já formou em Direito? Na realidade, nós vamos tirar aqui as formalidades. Então você está me chamando de amigo. Então tá, então você pode me chamar de Sua Excelência. Tratei você de amigo várias vezes aqui. Amigo. Então vou te falar uma coisa. A Câmara estava economizando 40 mil por mês para fazer certa despesa. Vou falar aqui, para poder pagar, por exemplo, parte da compra do cinema. E esse dinheiro que a Câmara devolveu foi usado para pagar folha de pagamento. Então... O dinheiro do cinema da outra gestão foi usado para quê? Bom, essa outra gestão que você fala, nós defendemos juntos. Eu e você empunhamos a mesma bandeira. Não tô dizendo... 45, 190 no seu número, que eu lembro perfeitamente. Então 910, não vamos falar em outra gestão. 910. Então, mas era 45 o grande prefeito William. Grande prefeito William. Amigo, que você defendeu, que eu defendi e defendo. É o seguinte, mas deixa eu completar, você falou quase uma hora. Deixa eu falar. Aí você cita aí muitas passagens da Constituição, né? E cita inclusive o princípio da igualdade. Mas o princípio da igualdade, que é constitucional, diz que nós devemos tratar de forma desigual os desiguais. Isso eu estou falando com um advogado, que falou muito e vai deixar eu falar agora. Quando o Nelson fala sobre iniciativas da lei e economia, o problema do Brasil não são as mazelas da Câmara de Cataguases, não. Muito pelo contrário. E a Câmara de Cataguases a que o Nelson se refere, e deu um exemplo muito bom de uma pessoa inigualável em Cataguases, que era o doutor Hugo, mas também mostra claramente os expoentes que eram. Olha nas paredes da Câmara até então, até certa data, e eu poderia te falar quem foi o primeiro a assumir a presidente da Câmara, que não fosse um doutor, um coronel, ou um major, um capitão, porque quando não se recebia, era só doutor, coronel, capitão, major que exercia cargo em Cataguases, apontado pelos mandatários do poder. Era o poder que mandava, que botava esse ou aquele. Em que está ou se não quer. Por isso que é importante a gente estabelecer esse divisor de águas aqui hoje, estabelecemos na terça-feira passada, entre eu, que sou a favor da redução para R$2.000, e o Zé Augusto, que quer, caso, salvo engano, que se mantenha os R$8.000. Então isso daí é que é importante, que a gente estabeleça esse divisor de águas, e eu vou aproveitar, não como uma maneira de conduzir o seu programa, porque está longe de mim essa intenção, porque você conduz muito bem com o Maurílio, mas perguntar ao meu amigo Zé Augusto Guerreiro Titonelli se ele, enquanto defensor dos R$8.000, se ele viria na próxima legislatura candidato a vereador, caso o salário passasse para R$2.000. Bom, tá aí então, Titonelli. Na terça-feira você já posicionou contrário, né, a questão de abaixar o salário do vereador. Se quiser explicar novamente por quê e responder a pergunta do Nelson Filho. Primeiro, há que se fazer uma dicotomia e nem se coloca palavras na boca de ninguém, né? Eu disse já textualmente no passado, na reunião anteontem, de que eu não me manifestaria acerca do salário de vereador. E não existe divisor de água, igual o Nelson está querendo impingir, não. Peraí, ninguém vai colocar a palavra na minha boca, não, Nelson. Nem você, nem ninguém. Muito menos as minhas atitudes, que são perfeitamente conscientes, e dentro dessa consciência, para o político Nelson, que também empunhou a bandeira de uma candidatura e que ele foi candidato dentro dessa mesma guarda-chuva, desse mesmo palio dessa candidatura, que foi a do William, hora nenhuma nós pregamos aumentar o salário ou diminuir o salário. Nem eu aqui falei que era textualmente contra ou a favor de aumentar o salário. Agora, eu sou contra, assim, demagogia, hipocrisia, ilegalidades, inconstitucionalidades e aproveitamento de situações em cima de mim. Isso eu não vou permitir. Muito menos do Nelson, de quem quer que seja. Peraí.
O meu mandato falta 1 ano e 2 meses para acabar, né? E o meu mandato não pertence a mim. O meu mandato pertence ao Partido Verde. Embora eu tenha dentro de mim as minhas próprias concepções, eu primo pela fidelidade partidária. Se o Partido Verde falar comigo, e hoje eu tive uma reunião, de novo, se o Partido Verde entender que o salário deva ser um salário mínimo, ou qual valor que seja, eu estou junto com o Partido Verde. Desde que eu seja voto vencido. Eu sou um democrata. Mas eu nenhum já partido posicionou a respeito disso, né? Posicionou? Dessa questão. Acho que nenhum partido O Partido Verde aqui em Cataguases, nas 2 reuniões que nós já fizemos, não manifestou para isso, não. Não se manifestou para isso. E nós que fomos 266 candidatos na última eleição para vereador, todos que disputaram a eleição para vereador, hora nenhuma pregaram diminuição de valor de salário. Isso agora é uma moda que é muito bem-vinda, mas que também deve ser olhada com os olhares paralelos daqueles que entendem o que seja política, daquilo que entende que seja oportunismo. Não o caso do Nelson, que não é oportunista, não é demagogo e nem tem hipocrisia. Mas eu sei de pessoas que estão encabeçando o movimento aí, que está querendo diminuir o salário de vereador, mas hoje está em greve. Mas hoje está em greve para aumentar o salário deles. Peraí, o concurso de vereador é difícil. Eu disse aqui, foram 266 candidatos. E esse concurso, e olha o que eu estou falando sobre a greve, é de salário de público. É concurso público, que estão exercendo cargo público. Ou seja, pago pelo dinheiro do povo, tanto quanto é pago o salário do vereador. Isso é só esse parênteses. Aí, sim, o que eu entendo é o seguinte: a gente tem que colocar as coisas muito claramente. E hoje, o politicamente correto, o que sensibiliza mais todo mundo é o quê? É a diminuição de salário. É diminuição de salário, não é verdade? Mas esses todos que querem a diminuição de salário são contra as nossas greves. Nós estamos de greve no fórum, nós estamos de greve nos bancos, até dia 26 agora recomeçam as aulas da universidade. A gente que é atingido pelas greves, do lado de cá, fica contra a greve. Mas nós que estamos de lá brigamos pelas nossas melhorias. Nós estamos há quanto tempo sem aumento no Tribunal de Justiça? Sabe quanto foi nos oferecido esse ano de aumento no Tribunal de Justiça? 0%. 0%. É justo? A inflação foi 8%, e nós estamos pedindo uma recomposição salarial. Aí eu não posso ter posição dúbia, eu não posso falar lá uma coisa, lá eu quero aumento de salário, e aqui eu quero diminuição de salário. Agora, a diminuição de salário de vereador vai ser proposta na Câmara, discutido antes com nossos partidos e depois levado à Câmara, sem hipocrisia, de lado a lado. Certo. Ô Nelson, por que reduzir o salário do vereador? Eu queria só, antes de responder a sua pergunta, agradecer ao meu amigo Zé Augusto Guerreiro Titonelli, que me elevou à categoria de Nelson Rodrigues. Então eu fico lisonjeado. É o Maurílio Rodrigues. Eu fico lisonjeado. Mas eu sei que ele é tão inteligente. Claro. Desculpa, Nelson Rodrigues e Nelson Rodrigues, um expoente da política brasileira, do esporte. Do cinema através de seu filho. Nossa. Então, quer dizer, eu fico realmente lisonjeado. Primeiro, então, agradecimento. E segundo, situar aos ouvintes que estão ligando agora na Rádio Cataguases, que eu perguntei ao Zé Augusto se ele era a favor ou contra a diminuição do salário para R$2.000 e perguntei a ele se ele viria candidato caso o salário passasse para R$2.000. Eu não entendi, Marcos Gama, a resposta dele. Então, ele é a favor ou contra e ele vem candidato a vereador se o salário passar para R$2.000? Você me esclareça, por favor. Esclareço. Salário de R$2.000. Não está colocado isso. Não está colocado isso. Na Câmara não tem isso sendo discutido. Não, nós estamos discutindo uma proposta de iniciativa popular que eu estou encabeçando. Não é isso, Marcos Gama? Caso vá para a Câmara e passe. Então... Depois de discutido com o partido que eu represento e que terão outros candidatos. Porque dentro dessa legislatura,
É impossível. Não, Essa proposta, legislatura... Então você realmente não conhece a proposta. A proposta é para a próxima legislatura e é para... e eu vou te dar uma folha, se você for a favor, depois você assina lá para nós. A proposta é para a próxima legislatura e com aumento de acordo com índices oficiais de inflação do IGPM, salvo engano, anual. Mas a redução para R$2.000 para a próxima legislatura. Então, eu só gostaria realmente de ter de uma maneira clara para a gente avançar no debate e eu responder ao Marcos Gama por que eu fiz essa proposta, uma vez que é a pergunta dele que ainda está no ar, se você é a favor ou contra, e se passar, se você viria candidato com salário de R$2.000. Eu só vou inverter a ordem da resposta. Eu não estou na política por causa do dinheiro. Não estou. E nem eu disse isso. Eu não estou exercendo cargo pelo dinheiro. E nem eu Embora eu disse já isso. tenha falado com você, com os ouvintes, tantos que ligam agora, de que o dinheiro é importante. E eu não sou hipócrita para falar que os R$8.000 não são bons e eu não luto por eles. É claro. E que eu não dê em troca, eu não dê em troca em força de trabalho, em aproveitamento e em desenvolvimento legislativo pelo que eu recebo. Eu recebo bem e trabalho bem. Isso eu tenho consciência, porque eu não vou falar dos outros, né? Não vou falar dos outros, mas eu já tenho 8 pós-graduação e tenho um mestrado dentro dessa área. Então, eu estou capacitado para exercer o cargo de vereador. Mas nem eu estou dizendo que os outros são incapazes. Nem eu. Eu estou falando com você por mim. Você perguntou a minha opinião. Deixa eu acabar de responder. Sim, não, eu respondi de trás. Ou contra. Não, mas isso aí não é assim, não, sim, não. Ué, você foi candidato a vereador atrás, no passado. Eu vou te perguntar lá atrás se você foi candidato pelo salário ou se não foi? Você com 45, 190, então, que foi candidato uma ou duas vezes. Você foi candidato pelo vereador? Não era 190, 910. Não faça os ouvintes incorrerem em erro, hein? Ah, mas você vai ser candidato de novo? Eu não falei isso. Ah, mas se eu incorrer em erro, então porque eles podem pensar que eram outra pessoa. Ah, tá. 190 devia ter sido outra pessoa. 190 é um número até que a gente precisa estar na memória. Você viu o guria mesmo aí, ó. A população precisa tanto de segurança que a gente não pode esquecer desse número, a gente não pode esquecer do 183, não, mas a gente não pode esquecer do 181. Pergunta, porque o tempo do rádio é difícil. Não, mas isso aqui tá parecendo até confessionário. Vou chamar meus párocos, meus... Tem uma pergunta aqui para... Deixa eu acabar de responder, eu respondi só a primeira parte. Eu não estou exercendo o mandato pelo valor do salário. No entanto, eu considero o valor do salário digno. E acho que o Legislativo de Cataguases merece ganhar bem, porque tem uma responsabilidade muito grande. Tão maior, muito grande, muito maior até do que o prefeito. Porque a gente tem que fiscalizar as ações do prefeito, não da forma que é colocada aí, vai lá e fiscaliza hoje não, porque todos nós temos que fiscalizar. Inclusive aquilo que está acontecendo de aberração na Praça Santa Rita, quando vai ficar 150 dias fechado, com 3 ou 4 funcionários trabalhando. Agora falar se eu seria candidato de novo, eu vou ser candidato. Não é por esse ou por aquele salário, não. Porque eu tenho o ideal de servir para o Cataguases e sirvo bem. Porque hoje eu fiz o levantamento. Eu fiz 678 proposições na Câmara. Eu tenho 172 leis aprovadas. Uma delas é a lei do ISS. A outra é o plano diretor, que quando eu era presidente da Câmara, eu transferi dinheiro para a prefeitura no valor de R$150 mil para o Paulo Alonso e alguns da UFMG, professores da UFMG, desenvolvendo o plano diretor graças a mim. Eu, quando fui presidente da Câmara, que eu não ganhava um tostão a mais, eu devolvi 38% do meu duodécimo. Ou seja, se eu devolvi, eu economizei. Eu não gastei todo o dinheiro que eu tinha para gastar. Não era do seu duodécimo da Câmara. Como é que administra? Para os ouvintes entenderem que não é do seu salário. O dinheiro é meu. Para responder então a pergunta do Gama, eu vou falar. Aqui, então, que até quero acrescentar. Eu não sei se eu respondi, se eu me fiz entender, ou se eu respondi. Do vereador, se você acha que a única forma de economizar seria por aí, se a prefeitura não poderia economizar em outras áreas que não sejam... A prefeitura hoje não tem para economizar, não está conseguindo. Ontem que foi pago os salários dos funcionários públicos, dos mortais, né? Porque tem uma casta da sociedade que recebe no dia 20, antes do mês terminar. Então isso daí... Todo mês subsequente. Sim, mas dentro do mês...
É bom que os ouvintes saibam. Você me fez duas perguntas. Você deixa eu fazer duas perguntas. É bom que os ouvintes saibam que os vereadores recebem então dentro do mês até o dia 20. Se o prefeito não pagar, ele incorre segundo a lei, ele incorre em improbidade administrativa. Certo. Então, isso é uma casta da sociedade, porque todo mundo trabalha 30 dias para receber até o próximo 5º dia útil. Alguns, né? Os outros recebem aí no dia 14, olhe lá. Mas o que acontece? Como está acontecendo isso com o funcionalismo público, eu estou sugerindo, é uma sugestão, um projeto de lei que vá e coloque um sacrifício que está toda a população passando, um sacrifício também para o legislativo. Legislativo esse que sempre foi consciente dos seus deveres e agora vai se colocar dando um percentual, diminuindo o percentual do seu salário dos R$8.000, porque trabalham bastante para ganhar os R$8.000, mas vão também trabalhar bastante para ganhar os R$2.000, porque teve muita gente no passado, não com tantos cursos de pós-graduação como o meu amigo José Augusto Guerreiro Titonelli tem, mas que trabalhavam de graça e Cataguases andava numa época onde muitos lugares que hoje são municípios eram distritos de Cataguases, como por exemplo Dona Eusébia, Itamaraty e etc. E as pessoas saíam de Santana e vinha aqui, o pai do Júlio Ramos, por exemplo, saía de Santana e era vereador, saía de Santana e vinha para Cataguases, para a sessão, gastava dinheiro de passagem do bolso dele e vinha representar Santana aqui, quando Santana ainda era distrito de Cataguases, entendeu? Mas você acha que hoje uma pessoa do povo, por exemplo, que quer exercer um trabalho de vereador e às vezes até tem boas ideias e pode fazer um excelente mandato, mas se ganhar um valor que às vezes não vai dar para ele se sustentar ou sustentar a família dele... Não, mas peraí, nenhum dos vereadores agora se sustentam só com o salário da Câmara. Eu sei, mas eu tô querendo tanto dizer que tá assim, aqui o Zé Augusto dizendo que está de greve no judiciário, e ele também recebe do judiciário. Mas vamos colocar aquela pessoa... Graças a Deus. É uma possibilidade minha isso. Graças a Deus. E que Deus mantenha isso por muitos e muitos anos. Se você for eleito vereador na próxima eleição, que não parece tô de olho que você está falando não, que tô só dando como exemplo. Você vai continuar a ser jornalista e ganhando suas mesmas fontes. Como exemplo. Eu vou fazer as perguntas depois, se você me permitir. Vou deixar. Mas no caso, então, aquela pessoa que não vai ter condições de ter um outro emprego, que ela estaria candidatando, mas que vai querer exercer só a função de vereador. Você não vai ter condições de ter outro emprego, por quê? Ou então... O cargo de vereador não é de dedicação exclusiva. Não, tudo bem, mas você sugere então que, no caso, se for aprovada essa lei, que todos os vereadores que estiverem na Câmara tivessem outro emprego. Não, eu não sugiro, eu estou dizendo o seguinte, a lei não diz que o cargo do legislativo é de dedicação exclusiva. Vamos para os nossos ouvintes entenderem, cargo de dedicação exclusiva é aquele que você está 24 horas no cargo, não é o caso do legislativo, o cara não é obrigado a ser e estar ali presente enquanto vereador 24 horas por dia, embora, ou seja... Agora, o que acontece? A grande maioria dos nossos amigos que estão lá hoje tem outros empregos. E terão. E o Zé Augusto falou aqui que nada impede de amanhã ou depois um jornalista se eleger e continuar sendo jornalista. Certo. Ele me usou como exemplo, entendeu? Mas com um salário menor, então todos os vereadores teriam que ter um outro emprego. Não teria que não teria que ter. Por exemplo, 80% do executivo hoje, dos funcionários do executivo, não ganham R$2.000. Um professor ganha hoje por volta de R$1.100. Por volta de R$1.100 e tem duas matrículas. Por quê? Porque ele tem a matrícula de manhã, tem uma matrícula de tarde, eu tenho uma matrícula no município, tem uma matrícula no estado. Aos professores e aos médicos é facultativo essa condição. Mas aos outros membros do executivo, não, é aquele salário mínimo mesmo, pronto, acabou. Entendeu? Certo. E não tem dois empregos por causa disso. Agora, só para concluir, por que eu coloquei essa proposta? Porque essa proposta de 8.000 para 2.000 gera uma economia de 6.000 em cada vereador, são 15 vereadores, daria uma economia de R$90.000 todo mês e
por ano daria uma economia de R$1.080.000. Com a legislatura de 4 anos, daria uma economia de R$4.320.000. E todas as pessoas que estão assinando hoje essa proposta estão assinando exatamente por causa disso, porque querem essa economia. E quem ficar contra essa proposta, que arque com as consequências de estar contra, de dizer textualmente, não, sou contra, ou então de falar, não, sou a favor. Certo. Deixa o Titonelli fazer as perguntas que ele quer fazer. Primeiro, eu não sei de onde o Nelson tirou de que o cargo de prefeito é de dedicação exclusiva. Você pode me dizer, ele é advogado, assim, a gente está falando de alto nível. Você sabe, você tem alguma coisa que pode me falar nisso, Nelson? Dedicação exclusiva do cargo de prefeito? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, quando acontece... Não, só me responde sim ou não, como você fez comigo, porque depois eu vou fazer as outras duas. Tem essa lei? Existe essa obrigatoriedade? Eu fiz com você, não. Eu te pedi o sim, sim, não, não da Bíblia, seja verdadeiro sim, sim, não, não. Aí você... Bom, então persistiu em dizer. Tá respondido. Na realidade, o prefeito, ele fica administrando a cidade desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Sim. O que a população entende, e aí está o seu espaço para dizer isso, ao contrário, o que a população está entendendo é que o vereador trabalha terça-feira só de 4, 5, 6, 7, até as 8, 9, 10 da noite. Então tá aí o espaço e eu tô traduzindo para você o que a população anda dizendo. E eu você te perguntei tecnicamente. Se é verdade ou eu te perguntei tecnicamente porque você é um jornalista, advogado e político, podia me dizer aonde que tá essa fonte que fala que o prefeito pode trabalhar em outro lugar. Né? Essa fonte não existe, eu te falo textualmente. Olha, ela não existe. Ela não existe. E o vereador, assim como o prefeito, é vereador da hora que acorda, a hora que acorda de novo, e a hora que dorme de novo. Então traduza isso para a população. O vereador é vereador 24 horas por dia. O vereador... Se fosse assim nesse caso, pô, seria bom demais. O salário de 8 mil seria... Você acha que a Câmara está trabalhando todo dia lá? A Câmara só trabalha terça-feira? O vereador só trabalha terça-feira? Vai lá ver se não tem vereador na Câmara agora, os horários que os vereadores ficam. Vai lá, eu tenho a certeza que você vai encontrar vereadores lá agora. Agora, às vezes, pode ser que você não encontre o prefeito. Pode ser que não encontre o prefeito. Porque assim como o vereador, o prefeito não tem cargo de dedicação exclusiva. E eu poderia até te dar exemplo. Eu conheço a lei, assim como o Nelson conhece a lei. E o Nelson sabe, tanto quanto eu, que não existe essa impossibilidade. Não existe. O doutor Paulo Schaub era médico e continuou a ser médico. Não, ele passou todos os clientes dele pro Walter Hitz, e quando ele deixou de ser prefeito, ele voltou e não tinha mais clientes. Você sabe disso. Uai, gente. Ele ficou coitado da Nádia, porque ele não tinha mais clientes. Não, você desconhece essa lei e não existe essa impossibilidade e pode se trabalhar assim se for prefeito. Não, pergunta se for prefeito. O prefeito não bate ponto, assim como o vereador não bate ponto. Nós não assinamos ponto e nem colocamos digital lá. Ao contrário de mim lá no fórum. Eu sim, tenho que colocar a hora que eu chego, a hora que eu saio. E o funcionário da industrial também. E todos os funcionários. Agora, nem o vereador, nem o prefeito não tem não. Ledo engano de quem está acreditando nessas coisas. Agora, você é muito bem informado. Você é muito bem informado. Deixa eu fazer só as duas perguntas. Ele pode fazer agora ou eu faço depois? Tem as duas perguntas que o Titonelli quer fazer aqui. Não, vamos para os questionamentos, que eu já tomei conhecimento aqui, Maurílio, que eu e o Nelson, nesse altíssimo nível aqui, voltaremos na semana que vem. Para mim, eu tenho o tempo do mundo agora para te responder os nossos ouvintes, porque aí a gente vai prolongando mais e dando mais aso às nossas próprias interpretações do mundo atual e do politicamente correto ou incorreto. Muito bem. Bom, a primeira questionamento aqui ao Nelson Filho, vem da Heloísa do bairro Leonardo. Ela diz o seguinte, que não ficou satisfeita com a resposta que o Nelson Filho deu para o Titonelli e também para a resposta a respeito do quê? Com relação... se você não pensou, tá? Na questão do legislativo, do executivo, melhor, do executivo,
ou não quis mexer nessa caixa de marimbondo também, mexendo na com relação de realidade, salário. boa tarde, Heloísa, do bairro Leonardo, é isso? É. Boa tarde, Heloísa, é um prazer estar falando com você. Na realidade, não houve aqui nenhuma mexida em caixa de marimbondo. Não há caixa de marimbondo para nós. Aliás, o marimbondo é até um bicho muito interessante. Agora, o que na realidade aconteceu é que eu tratei a questão do executivo em separado, mas o que acontece? Nada impede que no momento em que nós fomos apresentar esse projeto, a questão do executivo seja colocada também. Eu acho válida a discussão e acho bom que o projeto não esteja pronto e acabado para que pessoas como você, Heloísa, que se mostram uma cidadã de bem, possa estar sugerindo coisas como esta para que a gente possa estar discutindo com a sociedade e inserindo no processo, porque quando eu estive com o seu prefeito, seu Augusto, eu falei com ele e ele disse para mim assim, prefeito da cidade de Cataguases. Nossa, prefeito. Então ele falou assim para mim: olha, no meu pode mexer à vontade. Eu falei assim, mas a questão não é para esse ano, não. A questão é para o próximo mandato. Aí vou mexer no seu salário se você vier candidato à reeleição. Aí ele me disse que era candidato à reeleição. Eu falei, então tá mexido, pode considerar mexido, porque a população não aguenta mais essa farra. Então, deixa eu falar para Heloísa, um minuto, Sim, se me permite, o Nelson me permite. Claro, à vontade. Primeiro, eu não tenho dentro de mim qualquer coisa presa. E eu vou te falar para Heloísa e para todos que estão nos ouvindo. Dinheiro para mim é importante. Eu nunca bati no bolso e disse assim, ó, eu não preciso de nada nem de ninguém. O dinheiro que está no meu bolso é meu. Eu nunca fiz isso. Depois, eu vou falar textualmente. O salário do prefeito é um bom salário, mas pela responsabilidade que tem, não é tão grande assim. Porque, assim como o vereador, o prefeito, os homens públicos colocam a sua vida ao público. A gente não tem privacidade, a gente não tem horário, a gente não tem vida particular. Então a gente fica exposto 24 horas por dia, seja vereador ou seja prefeito. E apanhando, porque o político só apanha. Por mais que você faça, você só apanha. E a gente que está ali percebe em que está hoje e quem está no passado. E eu pergunto para Heloísa e para todos que estão aqui na mesa, qual político saiu rico da Câmara ou da Prefeitura? Não só em Cataguases. Vou dar um exemplo. O doutor Tarcísio Henriques, que foi 2 vezes prefeito de Cataguases. Ele saiu rico da Prefeitura? O doutor Paulo Schell foi 2 vezes prefeito de Cataguases, e o Nelson citou aqui ainda há pouco. Saiu rico da Prefeitura? Olha quem exerce cargos paralelos ou semelhantes deles, como estão que não entraram na política. Posso falar dos zoologistas de Cataguases? Eles têm patrimônio maior do que o doutor Paulo Schell, tanto o doutor Walter Ritt quanto o doutor Marcos Chaves? Com certeza. O doutor Tarcísio, pelo conhecimento, pela capacidade, por tudo que viveu, ele não poderia ser desembargador hoje como Vitor? Lógico que poderia, porque tinha e tem conhecimento para isso. Eu te pergunto, olha o Sojão de Santana como que saiu até sem dente, perdeu até dentadura. Olha o Ivaldo de Itamaraty, coitado, deu um infarto. O Chico Ribeiro aqui em Dona Eusébia, o meu irmão em Recreio, o João Dola, olha como o João Dola saiu andando, tinha uma cerâmica muito grande, saiu andando de Fusca emprestado por outro irmão. Olha a região toda. Quem ficou rico com política? Olha, eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome de vereadores, eu ia até cometer essa heresia, mas não posso cometer. Pessoas que exerceram o mandato para trás, que recebiam, ficaram bem, porque na Câmara tem todo tipo de gente. Professor, tem médico, tem advogado como eu, Serafim, Maurício Rufino. Agora, lá não tem gente ruim de voto. Lá só não tem gente ruim de voto, mas tem coração grande. Eu duvido que
que o vereador chega com 30 conto no bolso, não é porque tá fazendo cortesia, não, que chega com 30 conto no bolso e sai com os mesmos 30 conto à tarde. Sabe por quê? Porque a população pena. O Nelson falou aqui que nem dinheiro para pagar a conta de luz e de água da assistência social não tem. Aonde cai, vocês acham que cai isso? Nas costas nossas, nas costas do Cezinha, nas costas das igrejas, porque é caridade. A gente não faz para poder ter voto, não, porque a gente atende tanta gente com tanta carência, com tanta necessidade, que você se vê penalizado e ajuda mesmo. E é por isso que tem vereador, gente. Ao invés de fiscalizar, fica fazendo assistência social. Outro erro do Nelson. Como que a gente fiscaliza a prefeitura? Fica fazendo assistência social, Zé. Como que você também faz, o Marcos Gama faz, o Maurílio faz e todos que estão nos ouvindo. Ô Nelson, então deixa eu te falar aqui, então, para quem não conhece e que é cônscio das suas responsabilidades, e são gente inteligente que estão nos ouvindo aqui agora, que a Câmara não fiscaliza o Executivo. Quem fiscaliza é o Tribunal de Contas primeiro, só depois é que nós fiscalizamos através do Tribunal de Contas Executivo. E eu vou te mostrar um exemplo aqui que nós não fiscalizamos esse Executivo. Nós aprovamos ou analisamos contas há dia desses atrás aí, de 10 anos atrás, da dona Maria Lúcia. Depois que o Tribunal de Contas fiscalizou, apurou, investigou, é que 10 ou 12 anos depois, as contas vieram pra gente analisar. Aí como que quer que o vereador, 10, 12 anos depois, vai analisar a conta lá de trás, que o Tribunal de Contas demorou 10 anos pra olhar? Não é, nós não temos essa possibilidade de ir lá agora, fiscaliza agora, fecha isso agora, faz aquilo. Não, nós fazemos então, quer CPI. Dizer que você não tem possibilidade de dizer se uma coisa tá certa ou errada? Mas assim como você se os buracos na rua estão certos ou se estão errados, Zé. Tem que gritar, Zé. Vocês têm responsabilidade com isso, Zé. E assumimos. A cidade está toda esburacada por causa da culpa. E a culpa é da Câmara? Não, mas a Câmara faz o quê? Faz o que você está falando aqui. Fazendo gente. Aqui, denuncia, esbraveja, mostra, indica, Zé. Vai lá nos todos os programas de rádio e fala e cobra. Nós chamamos o secretário de obras da Câmara para explicar. Ele falou que não tinha competência para fiscalizar a obra da Copasa. Isso não existe. Você sabe disso. Tá no contrato. Eu sei disso, você também sabe disso. Mas ele não sabe. Ele não sabe. Então, nós fiscalizamos sim. E aí, então não tem jeito esse negócio. Próxima pergunta, vamos. Então não tem jeito esse negócio. Se não tem dinheiro, atenção para a pergunta. Edmar Vilela diz assim, olha, salário zero para vereador, repassando os dividendos para professores municipais. Grande Edmar Vilela, aquele abraço para todo mundo aí da Vila Minalda, através de Edmar Vilela, grande homem, grande trabalhador, foi um grande vereador, é um excelente homem público até hoje, faz muita beneficência e é uma das pessoas sérias dessa sociedade. Muitas pessoas pensam igual a ele, de que o salário fala assim, ô Nelson, você tá sendo bonzinho, 2.000 nada, não tinha que ganhar era nada, e falam isso, quer dizer, encontra ressonância realmente o pensamento do Edmar Vilela. Aí você vai me perguntar, ô Nelson, então por que você não colocou salário zero? Não coloquei, quer dizer, o projeto não tá aí, pronto e acabado, vamos continuar discutindo, mas do jeito que ele tá, é R$2.000 para vereador, que inclusive vai economizar no INSS também, que a gente paga para prefeito, para o vereador também com dinheiro público e por aí. E outro desconhecimento, porque não é obrigado a pagar. Ontem o vereador Magela, esteve aqui no programa e citou vários encargos que têm que ser pagos. Diz ele que tem R$500, que desconta R$500 para isso, R$700 para aquilo. É que o vereador então, não recebe o que o vereador ótimo, recebe. Melhor ainda, que a gente diminuindo o salário, ganhando dos R$2.000, diminuir os descontos. Mas ganhando... Os descontos vão ser menores, ele vai pagar muito menos de desconto. São leis. Vou fazer só uma pergunta pro Nelson. Vão pagar esses descontos. Claro. Vou fazer só uma pergunta. E o desconto não é dele, não é isso? Porque quando você paga o INSS em cima de R$8.000, você aumenta em 28,5% o pagamento em cima dos R$8.000. E se for em cima dos R$2.000, a alíquota do INSS é muito menor. Uma prefeitura... Aí vai diminuir a contribuição para o partido,
que tem que pagar. Ah, bom, aí a contribuição do partido não pode ser paga com o dinheiro do povo, não. Aí vamos parar com isso. Aí, por isso é que os caras querem dinheiro da empresa, entendeu? Por isso que os caras queriam dinheiro da empresa. Apoiado pelo PSDB, que o Zé Augusto falou aqui não, agora. Não, PSDB é você, ó. Você que é 45, você foi 45. Eu sou do Partido Verde. Gente... O seu 45, 190 não, é você. 910, e eu apoio sim. Pela aí, Zé. Eu apoio sim. O William é para prefeito se ele vier prefeito. Exatamente. Não posso falar que ele é porque nós não estamos no período eleitoral. Não. Isso aí é indubitável. Se a cidade fizer uma licitação de ônibus e acabaria, por exemplo, a perseguição com a... Ligaram aqui para o nosso rádio semana passada, que bota funcionário para trabalhar 3 meses só, depois manda embora. Ué, por que a Câmara não exigiu a licitação até hoje, se ela tinha que ter sido feita no governo passado e não foi feita, e a Câmara já vai para 3 anos e não fala sobre isso. Eu também, eu tentei voltar. A licitação traria valor de substituição. 3 minutos agora para a gente terminar. Eu queria só saber o seguinte: quando que você pretende levar esse projeto e entregar na Câmara? Assim que alcançar o número de assinaturas necessárias. Mas seria esse ano ainda? É claro. Porque a gente estava conversando, inclusive ontem, com o Magela aqui, que falou que tem todo um trâmite. Claro. Vai ter que passar pelo fórum primeiro. Claro. Pelo fórum não, pela Justiça Eleitoral. Claro. Primeiro, pelo cartório eleitoral. Claro. Para poder conferir as assinaturas. Claro. Eles devem ter um prazo para isso também, você sabe se tem prazo? É claro. Todo trâmite, todos os prazos, pode ficar tranquilo com a sua preocupação que serão cumpridos. Porque aí, no caso, os vereadores também vão ter direito de pedir vista. Nós estamos a todo vapor e isso daí é importante que você está dizendo para que dê um gás no pessoal todo que está aí com as listas na mão, correndo os bairros, agora, os mercados, os comércios. Vamos trabalhar, gente. Eu quero saber o seguinte, esse projeto é um projeto de iniciativa popular, ele vai para a Câmara e depois ele entra como um projeto normal. Não quer dizer que ele vai ser aceito. Pelo menos a maioria dos vereadores. Nem o projeto da ficha limpa que impediu com que muita gente desonesta fosse candidato hoje, que é um projeto da ficha limpa que foi aprovado, tinha a garantia de ser aprovada. E foi aprovado e o projeto da ficha limpa é um projeto de iniciativa popular. Foi aprovado e muita gente deixou de ser candidato por causa do projeto da ficha limpa e ainda vai deixar de ser candidato também por uso dos recursos públicos em coisas que não poderiam ser usadas. Mas o que era bom fica ruim. Você vê que agora nós estamos vendo um monte de processados lá. Que são vereadores, muita gente que são deputados, que são senadores, que são presidente da República. Que está pagando por dinheiro usado indevidamente e tem que pagar. E se não pagar, não pode ser candidato no futuro. Mas o que te faz ter esperança que esse projeto, depois que chegar na Câmara, vai passar? O que fazia ter esperança o projeto da ficha limpa, depois que ele chegasse na Câmara, ia passar, já que ia ser julgado pelos corruptos que estão lá. E que são, a percepção que a gente tem, na sua grande maioria. Foi a Câmara dos Deputados do Eduardo Cunha, com conta na Suíça, que aprovou o projeto da ficha limpa. Então também não poderia ter esperança que o Maluf, da Câmara do Maluf, fosse aprovado o projeto da ficha limpa, e foi. Na Câmara, entendeu, do José Arruda, que é governador de Brasília, no Senado Federal, onde ele era senador, que fosse aprovado, e foi aprovado o projeto da ficha limpa. Eu sou um otimista incorrigível e aproveito e concito todos vocês, continuemos a trabalhar que o projeto vai ser aprovado sim, porque quem não votar é que dê e quem votar contra e que se acerte com seus eleitores depois. Certo. É democracia. Muito obrigado por ter participado. Obrigado. No final um abraço forte. Obrigado. Titonelli, suas considerações finais aí. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com o seu público, com o Nelson, e poder trazer uma opinião da gente, colocar para a população aquilo que a gente realmente pensa. Não o que os outros pensam e falam da gente. Né? Isso é muito bom, isso é muito importante. E, aliás, até eu te agradeço essa oportunidade. Aqui, que às vezes a pessoa escuta uma discussão mais contundente assim, mas que na realidade todo mundo aqui sai amigo, abraçando. A admiração que eu tenho pelo Nelson é imensurável, é muito grande. Olha, a minha admiração não é só pelo Zé Augusto, não, é também pela Tereza Titonelli também, que é grande médica e grande amiga também. Gente, não, mas eu quero dizer que é pela família toda, pô. Não é só por você, não, pela família toda. Pelos filhos que eu conheço.
Termina aqui, Mídia Mineira em Debate. Mídia Mineira em Debate.